Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje uma aula individual muito interessante a respeito da Epístola de Judas. Um conteúdo muito rico, de certa forma até misterioso, mas que eu tenho certeza que vai abençoar muito as nossas vidas. Então nos acompanhem até o final. Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos aqui outra vez às nossas aulas. Hoje, estudaremos, como eu já comentei na introdução, a Epístola de Judas. Uma epístola curta, de apenas um capítulo, porém muito interessante, com muitos conteúdos bem marcantes aqui para o nosso estudo. É uma epístola escrita aqui por Judas, irmão de Tiago, como o próprio autor se identifica aqui, e o ano por volta aí do ano 65, entre 67, conforme alguns dos historiadores que nós sempre consultamos. A Epístola de Judas, ela tem algumas características interessantes, porque a gente vai ver aqui no decorrer, ela cita alguns fatos extra-bíblicos, alguns fatos que não constam do cânon das Escrituras. Isso gera motivo de muita polêmica, de muita discussão, mas nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo. A Epístola de Judas, então, ela começa aqui no versículo 1, com a seguinte introdução. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. A Epístola de Judas, meus caros, ela não entra dentro daquela categoria que nós chamamos das cartas às igrejas ou cartas a algum tipo específico de comunidade, por exemplo, a carta aos Coríntios, aos Romanos. A Epístola de Judas, ela entra dentro daquela categoria que nós chamamos de epístolas universais, ou epístolas que são direcionadas a todos de maneira geral. Embora, pelo próprio conteúdo da epístola, fique claro de que aqueles que leram a epístola, muito provavelmente, inicialmente, eram conhecedores do Antigo Testamento. Então, por isso que muita gente comenta, inclusive eu também sou favorável a esse tipo de ideia, de que era uma carta direcionada a algumas comunidades de judeus, principalmente convertidos ao cristianismo, pelo fato de algumas citações aqui do Antigo Testamento, que não era assim de conhecimento comum dos gentios, ou os gregos que se converteram a Cristo. Então, isso nos dá algumas indicações interessantes. Bom, sobre o conteúdo especificamente, começando aqui no versículo 3, lemos assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. É um ponto interessante, aqui falando sobre o principal motivo dessa carta, que era combater algumas heresias e era negar algumas coisas que estavam sendo ensinadas. E chama muito a nossa atenção de que as grandes heresias que surgem no meio da igreja são heresias criadas por pessoas infiltradas no próprio meio da igreja. Ou seja, a maior dificuldade digamos assim, daqueles que acreditam nas palavras de Cristo, que acreditam nas suas epístolas, não são nem aquelas heresias que vêm de fora, aqueles movimentos ou aquelas religiões que a gente não aceita, embora respeite. Porém, a grande dificuldade, os grandes conflitos dentro do cristianismo são internos, ou seja, são pessoas de lá de dentro que começaram a infiltrar algumas coisas esquisitas, que é o que acontece muito nos dias de hoje. As pessoas abandonam a fé simples, a fé pura no texto bíblico, para entregar-se aí, como o próprio Paulo alerta Timóteo, aos mestres, que falam coisas gostosas aos seus próprios ouvidos, coisas que agradem aos seus próprios desejos. Então a Epístola de Judas ela já começa alertando que esse tipo de pessoa está infiltrada no meio da igreja, principalmente aqui no passado, e que eles têm trazido algumas coisas. Há um texto que poderia gerar uma certa confusão aqui, que é o versículo 4, certos homens cuja condenação já estava sentenciada. Como assim? Na verdade, não existe uma grande discussão aqui a respeito de mas peraí, Deus já sabia que esses homens se infiltrariam? Nós, cristãos, depois de vários séculos, nós cremos na onisciência de Deus, Deus é conhecedor de toda a história, e ao mesmo tempo nós também cremos no livre-arbítrio.
Então, falar que já estava anunciada não é algo muito específico, senão simplesmente confirmar a onisciência de Deus, né? E confirmar que Deus já sabia a condenação desses homens ou desses homens que agiram contrário à fé de Deus. Então não é nada assim de muita discussão, mas o fato é que esses homens sim estavam infiltrados no meio da igreja, no meio do povo, disfarçando, né, ou misturando alguns ensinos seus com ensinos cristãos e trazendo muitas heresias para o meio do povo. Então essa, digamos assim, a introdução à Epístola de Judas e aquilo que ele vai trazer de mensagem. Muito bem, então, dentro do seu conteúdo, né, continuando aqui a leitura, nós vemos o seguinte a partir do versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, que quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Relembrando vários fatos históricos aqui, inicialmente, no versículo 5, como eu havia comentado, citando essa libertação do povo de Israel do Egito. Então era um fato muito conhecido entre os judeus, talvez pouco conhecido entre os gentios, mas mostrando, que embora todo o povo de Israel tivesse conhecimento de tudo isso, ainda assim eles estavam se entregando a esses ensinos falsos. Quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, aqui no versículo 6, citando um pouco da grande rebelião celeste que aconteceu aí no início dos tempos, onde alguns anjos se rebelando, seguiram o próprio Satanás e foram ali expulsos da sua morada celestial. Ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia, dando aí a entender um pouco sobre aquilo que será o juízo final, quando todo ser se levantará ou todo ser ficará diante do grande juiz, que é Cristo nosso Senhor. Versículo 7, ele cita algumas cidades aqui históricas, de modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram a imoralidades e relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo, mostrando o que acontece com aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Lembrando historicamente, Sodoma e Gomorra é uma cidade muito conhecida pelas suas perversões sexuais. A própria história do Antigo Testamento conta de até alguns anjos, quando se aproximaram ali da cidade para visitar Ló, esses anjos foram desejados, os homens ali da cidade queriam estuprar esses anjos, queriam ter relações com eles, tamanha era a beleza deles. Então mostra como era uma cidade violenta, era uma cidade brutal, era uma cidade onde digamos assim, todo tipo de relação sexual antinatural, principalmente a questão aí do estupro, da violência sexual, era muito comum. Isso era muito abominável aos olhos de Deus. Continuando a história, a respeito desses homens, que o Judas os chama de sonhadores. Versículo 8. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. A partir daqui começa algo complicadíssimo que a gente vai explicar, que esses homens não somente estavam infiltrando algumas doutrinas ruins, como também difamavam os seres espirituais. E a gente vai ver como isso é pego aqui com bastante peso de castigo de autoridade dentro do texto bíblico. Olha só, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem e as coisas que entendem por instinto. Como animais irracionais, nessas coisas se corrompem. Citando um ponto muito interessante aqui, lembrando que o principal ponto desse versículo aqui, desse parágrafo, é mostrar que nem mesmo o arcanjo Miguel ousou difamar os seres espirituais, no caso aqui o próprio Satanás, mas ele entregou as coisas para Deus. Tudo bem, esse é o ponto principal desse parágrafo, mas eu não posso deixar de citar um ponto interessante, porque ele cita aqui no versículo 9, quando estavam disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés. Espera aí, de onde surgiu essa história? Não tem nenhum texto bíblico falando dessa disputa acerca do corpo de Moisés.
Muito provavelmente, né, esse texto aqui está se tratando de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. E aí vale um pouquinho, né, para quem não... Esse é um estudo individual, tá? Não tem aqui um playlist na descrição sobre os outros estudos. Mas eu vou colocar aqui na descrição um playlist acerca dos estudos da carta de João, porque no primeiro capítulo eu falo um pouco sobre os livros apócrifos. E o fato de Judas citar um livro apócrifo não significa que ele é um livro inspirado que deveria estar no cânon do Novo Testamento. E sim que era um livro comum de circulação da época que contém algumas verdades. Esse é o ponto. Então, nós entendemos que no livro apócrifo pode ter essa citação de algumas coisas que aconteceram, principalmente essa disputa do corpo de Moisés. Porém, um livro considerado apócrifo ele não serve para ser fonte de doutrina, mas ele pode ser considerado uma fonte histórica, por exemplo, né? O próprio Paulo, por exemplo, aqui no livro de Atos, ele cita alguns livros de alguns pensadores filósofos gregos. Quer dizer, então, que nós devemos colocar todos os livros da filosofia grega no cânon do Novo Testamento? Não. Mas o fato é que isso mostra ao mesmo tempo que as pessoas que servem a Deus não são pessoas bitoladas. Eu só leio os livros da Bíblia, eu não leio mais nada. Não. A gente tem que ler tudo. Eu, por exemplo, sou um estudante de filosofia, eu gosto muito da leitura filosófica. E você que está ouvindo essa aula, você é livre para ler de tudo. A grande questão é que questões de fé, questões de revelação, nós entendemos que estão dentro do cânon dos livros do Novo Testamento, principalmente, mas na Bíblia como um todo. Então, essa citação, né, muita gente coloca um grande mistério ao redor disso, mas espera aí, como assim? Um livro misterioso, mas é algo perfeitamente natural, porque era um livro razoavelmente de fácil acesso, pelo menos na época, né, para que as pessoas conhecessem e lessem. Ok? Então, não nos assusta isso. Claro que aí alguns fãs de Dan Brown, não que ele seja um cara muito ruim, mas Dan Brown, como eu disse, é um cara que pegou alguns livros apócrifos e jogou assim para o público leigo geral como se fossem grandes revelações. Mas na verdade não tem nada de tão gigantesco nisso. São livros de conhecimento há muitos séculos já e frutos de discussões teológicas há muito tempo também. Então não nos assustemos com esse tipo de coisa. Mas o que chama atenção é que aqui no versículo 10, esse tipo de gente, né, que aceita esses ensinos, difamam tudo o que não entendem e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem, mostrando que nós devemos ter um respeito com relação às questões espirituais, com relação às questões celestiais, principalmente das coisas que nós não conhecemos. Aí deles, versículo 11, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá, né? Citando aqui 3 personagens históricos conhecidos. Caim, aquele que matou o seu irmão Abel por ganância, por inveja, enfim, por vários outros motivos ali citados no livro de Gênesis. A história de Balaão, né? Se eu não me engano, acho que o livro de Números cita um pouco a história de Balaão, que é um profeta que foi contratado ali para amaldiçoar o povo de Israel e teve a sua história mudada e muitas coisas interessantes aconteceram. E por último, né, ele cita aqui a rebelião de Corá. Corá foi um líder, digamos assim, ele liderou uma rebelião contra Moisés, contra Arão e a autoridade ali do pessoal da época do Êxodo. Também está escrito aqui, acho que no livro de Números, se eu não me engano. Muito bem, continuando aqui então, a partir do versículo 12, mais uma vez falando muito fortemente acerca desses homens que pervertem esse ensino, que desrespeitam as coisas espirituais. Versículo 12 nos diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Né? Ou, em resumo, né, são homens que deturpam as vossas festas religiosas. São pastores que cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas, mostrando mais uma vez a futilidade desses homens que não trazem nada de útil, não agregam nada ao ensino da palavra e principalmente à doutrina apostólica. Versículo 14, mais um parágrafo polêmico aqui. Vamos lá. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus anjos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele.
Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte e seguem seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Enoque profetizou acerca deles. Espera aí. O que eu conheço de Enoque, né, do Gênesis, é aquele que andou com Deus, etc. e tal, e nada mais é falado. Mais uma vez, meus caros, nós estamos falando aqui de um conteúdo apócrifo. E não entendo a palavra apócrifo como algo negativo, mas simplesmente algo paralelo, né? É um texto interessante, né? Se alguém tiver a curiosidade de ler, leia. O livro de Enoque é bem interessante, mas é um livro, mais uma vez, é um livro histórico, é um livro que tem aí a sua validade, mas não é um livro fonte de doutrina. Mas o interessante é que ele é citado mais uma vez por Judas, mostrando que Judas era uma pessoa que tinha conhecimento aqui das letras, era uma pessoa que tinha um conhecimento da literatura da época. Então, falam aqui acerca dessa profecia de Enoque, acerca daqueles, né? Dizendo mais ou menos aquilo que será, mais uma vez, o grande dia do julgamento, ainda lá no Antigo Testamento. Olha só que interessante, né? No período do Antigo Testamento, perdão, que Enoque é um personagem bem antigo. Caminhando aqui para as partes finais da nossa epístola, meus caros, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito, né? Mostrando mais uma vez que Judas se baseava também na questão apostólica, principalmente, que era, digamos assim, os baluartes, né? As colunas da fé, falando que foi predito também pelos apóstolos e que nos últimos tempos haveriam pessoas. O próprio Paulo também fala acerca disso em várias das suas cartas, onde essas pessoas buscarão os seus próprios entendimentos, buscarão os próprios mestres, como eu havia citado ali na epístola de Paulo a Timóteo, ele também fala sobre essas pessoas. Então, algumas recomendações finais aqui de Judas. Versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna, mostrando qual é a nossa grande esperança desse mundo, né? Embora nós sim devemos buscar a felicidade, devemos buscar viver bem aqui nesse mundo, mas a nossa grande esperança, principalmente quando passamos por dificuldade, é a nossa esperança na vida eterna com Cristo nosso Senhor. E é isso que nós cremos e é isso que eu pessoalmente creio. Versículo 22, tem algo que eu coloquei aqui como um ponto para ser considerado, tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Principalmente esse comecinho aqui, tenham compaixão daqueles que duvidam. Irmãos, duvidar da palavra de Cristo, duvidar do texto bíblico, não é algo assim incomum. Nós passamos por momentos assim, né? Nossa, até nós que cremos, nós que somos formados, que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós passamos por momentos de dúvida, é normal. Mas a palavra de Deus como grande fonte de verdade, quando nós oramos, quando nós pedimos orientação ao Senhor, essas dúvidas são sanadas. Então, se ao conversar com alguém, se apresentar o evangelho com alguém, essa pessoa vem com dúvidas, não trate mal. Essa dúvida faz parte, as dúvidas sinceras, elas devem ser incentivadas, né? Quem não aceita dúvida de jeito nenhum são seitas. Nós entendemos que o cristianismo não é uma seita, é uma religião muito séria. E nós tratamos a dúvida com amor, pelo menos é assim que nós devemos tratar. Então você que duvida da palavra de Deus, sinta-se abraçado, né? Você não é digno de ódio por duvidar da palavra de Deus. Você é digno de alguma pessoa que precisa conhecer um pouco mais essa palavra de Deus, porque ela também tem poder para te alcançar, e é isso que eu peço que você ore, e é para isso que nós oramos também. Então, que nós tratamos com compaixão aqueles que duvidam também. E por último aqui, né, a doxologia, né, ou as palavras finais, para encerrar o nosso estudo. 24. Aquele que é poderoso para impedi-lo de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Encerrando aqui essa epístola preciosa, né, essa carta de Judas, que muitos ensinamentos nos trouxe. Espero que tenha abençoado a sua vida. Antes de encerrar, eu gostaria de orar, então, agradecendo ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade. Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de apresentar um pouco aqui da sua epístola através dos estudos, Pai.
com muito carinho, com muita humildade. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe ricamente a nossa vida, a vida de todos aqueles que estão assistindo essa aula, os problemas diversos, Pai, que têm afligidos a todos nós nesses tempos tão sombrios que nós vivemos, Pai, final aí do ano 2020, mas ainda assim com muitos problemas, com essa questão do corona, muitas pessoas que infelizmente perderam a sua vida, Pai, na luta contra esse vírus. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe ricamente aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão ouvindo essa aula nos seus leitos hospitalares, que o Senhor alcance e dê misericórdia a todos eles, Papai. Obrigado por tudo, nos dê uma semana abençoada, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente. Mais uma vez, se você gostou dessa aula, não deixe de dar o seu joinha, compartilhar com seus amigos, que é muito importante, para ajudar o nosso canal no crescimento, na divulgação da Palavra de Deus. Não é o canal monetizado, ou seja, nós não colocamos propaganda nos nossos vídeos, se o YouTube coloca, não é do nosso controle, mas nós não ganhamos dinheiro com esses vídeos. É algo que nós fazemos com muito carinho, tanto eu quanto o pastor Silas, Amanda, que é a esposa do Silas também, que tem vídeos com as crianças, e que nosso desejo é que abençoe outras vidas. Muito obrigado, que Deus abençoe ricamente. É no nome de Jesus que nós agradecemos por tudo e desejamos a todos uma excelente e abençoada semana. Deus o abençoe.